Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre LER, DORT e doenças ocupacionais. Bom, então aqui no Brasil, né? Quando que começou essa questão de LER e DORT? Então, as LER e DORT, elas foram primeiramente descritas lá em 1973, né? Foi uma época onde houve muitas mulheres com doenças ocupacionais, né? Entre elas, as lavadeiras, né? As limpadoras, as engomadeiras. Por quê? Nessa época, essas mulheres não tinham essas tecnologias que a gente tem hoje, né? Que ajudam a gente aí no serviço doméstico. Então, elas faziam esses serviços à mão mesmo, né? Então, para você lavar, para você limpar e para você engomar as roupas, elas faziam muitos movimentos repetitivos, né? Tinha uma grande exigência aí dessas articulações de punho, de mãos, de dedos. Então, essas mulheres começaram a desenvolver essa tenossinovite, né? O que é tenossinovite? Então, é a inflamação de uma bainha, né, um revestimento que envolve os nossos tendões, tá? Então, elas começaram a desenvolver essa tendinossinovite, né, por conta das atividades que elas desenvolviam. E muitas vezes elas ficavam horas executando essas atividades, né, e não tinham tempo para recuperação dessas estruturas. E aí elas acabavam tendo essas lesões, tá? Na década de 80 também foi observado um grande índice aí de afastamento e de doenças, né, por conta da tenossinovite nos digitadores, né? Então, nessa época, houve um grande boom na informática, né? Existiam muitos profissionais digitadores naquela época, e aí eles também começaram a desenvolver a tenossinovite pelo uso excessivo aí da articulação do punho. Em 1993, então foi publicada uma norma técnica, né, que deu ao nome dessas lesões por LER, né, lesões por esforços repetitivos. E aí também começou a ter um olhar, né, em relação aos direitos previdenciários para esses grupos de doenças, tá? Em 98, essa norma técnica ela foi revista e aí mudou a nomenclatura de LER para DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Em 2003, foi aprovada aí a instrução normativa número 98, de 5 de dezembro de 2003, que fala, né, sobre lesões por esforços repetitivos LER ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho DORT, tá? Então, é uma instrução normativa que traz bastante informação sobre LER e DORT, tá? Então, traz as definições, o que é LER e DORT, os aspectos epidemiológicos, os fatores de risco das doenças, o diagnóstico, como é feito esse diagnóstico, né, dessas patologias. Traz também um quadro, uma relação, né, dessas patologias versus o trabalho, né, a atividade a desenvolver, o tratamento, né, das LER e DORTs, a prevenção, né, como é feita a prevenção da LER e DORT, e também traz informações sobre notificações, né, a emissão do CAT, né, Comunicado de Acidente de Trabalho. Então, uma instrução normativa muito importante para a área da ergonomia, né, que traz muitas questões em relação a LER e DORT. Bom, então vamos para o conceito de LER e DORT. Né? Então, LER, lesão por esforço repetitivo, e DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Né? Então, LER e DORT são síndromes, né? São patologias relacionadas ao trabalho, à atividade, né, executada por um trabalhador. Né? Elas são caracterizadas pela ocorrência de vários sintomas, que podem ser concomitantes ou não, né? Por exemplo, dor, parestesia, sensação de peso, fadiga, né? Normalmente acomete os membros superiores
mas pode acontecer em membros inferiores também. Frequentemente, elas causam uma incapacidade laboral, que pode ser temporária ou permanente, e elas são resultado da combinação da sobrecarga de estruturas anatômicas, né, do sistema osteomuscular e da falta de tempo de recuperação dessas estruturas, né? Por conta desses grandes movimentos repetitivos, não dá tempo do organismo se restabelecer, se recuperar. Então, aí a pessoa acaba desenvolvendo essas lesões, essas doenças, tá? E essa sobrecarga, ela pode ocorrer pela utilização excessiva, né, de um músculo ou de grupos musculares, por movimentos repetitivos, com ou sem esforço localizado, ou então por posições que exijam um esforço, né, em atividades estáticas, né, nas contrações estáticas. E é interessante ressaltar também que os fatores psíquicos, né, também podem contribuir significativamente para a ocorrência de Ler e Dort, né? Então, por exemplo, a atenção, a concentração que o trabalhador precisa executar no seu trabalho, a tensão imposta pela organização do trabalho para a realização das atividades, né, a preocupação, o estresse, enfim, são fatores que também podem contribuir aí para o desenvolvimento de Ler e Dort. Aqui, os acontecimentos musculoesqueléticos, eles podem ser causados pelo quê? Então, processos rígidos de trabalho. Então, o profissional aí que tem um trabalho muito rígido, não tem muita flexibilidade no seu trabalho, né? Tem muitas exigências, ele pode vir a desenvolver aí uma LER, uma DORT por conta disso, né? Um fator que pode contribuir. Uma postura rígida, estática, parada, né? Por muito tempo, ficar ali naquela contração estática, né? Isso vai dificultar a circulação sanguínea, a oxigenação dos tecidos, né? Vai dificultar a nutrição daqueles músculos, daquelas estruturas, e aí ele pode ter uma lesão, né? O excesso de trabalho também é um fator que pode levar a lesões. A tensão, né? Não somente em casa, né? Não somente no trabalho, mas em casa também, né? Então a pessoa vive estressada, vive tensa, preocupada. Então ela pode também ser acometida por conta de tensão e a ausência de pausa nas tarefas ali que ela executa durante o seu dia a dia, durante o seu trabalho, tá? Alguns fatores que são relacionados à Ler e Dort, né, que podem contribuir para o desenvolvimento de alguma lesão, né? Então, o posto de trabalho, como que é o posto de trabalho daquela pessoa? Como que é o mobiliário, o equipamento que ela utiliza? Né? Tá adequado àquele trabalhador? Ou tá dificultando o trabalho dele? Tá exigindo uma postura ruim dele? Né? Então, o próprio posto de trabalho onde a pessoa trabalha interfere, né, e tem relação com Ler e Dort. A exposição a alguns agentes ocupacionais, como vibração, frio, ruído, também tem relação, né, com alguns distúrbios que podem acometer o organismo, tá? Algumas doenças associadas, né, articulares, tendíneas, então podem ter relação, né, de circulação sanguínea. A pressão mecânica localizada, né, então é quando existe uma pressão em alguma parte do seu corpo, né, que dificulta aí a passagem do sangue e a oxigenação dos tecidos. Né? A própria postura, né, uma postura ruim durante a atividade, então pode levar a algumas lesões, né? Fatores nutricionais também interferem na imunidade, interferem na nutrição das próprias estruturas, da musculatura, né? Tem deficiência de alguma estrutura, a pessoa pode se sentir mais cansada, mais fadigada, né? E ter mais chance de lesões. A carga musculoesquelética, né, também é outro fator aí que contribui para o aparecimento de Ler e Dort, né? A carga é estática, né? A contração estática, parada. A monotonia, né? Aquelas tarefas que são invariáveis, né? Então sempre faz aquela mesma coisa, o mesmo movimento, né? A pessoa trabalha assim no automático. Então também pode contribuir aí para o desenvolvimento de alguma patologia.
As exigências cognitivas, né? Então, raciocínio, memória, percepção, isso estressa muito o organismo, né? Conforme a exigência, pode levar também a desenvolvimento de Ler e Dort. E fatores da própria organização do trabalho, né? De como a pessoa trabalha, como que é o modo de trabalho dela, a jornada de trabalho, como ele se relaciona com os seus colegas e com a sua chefia, se faz hora extra ou não, enfim. Então, alguns fatores que podem interferir significativamente no aparecimento de Ler e Dort. Aqui a gente tem uma figura, né, dos fatores relacionados, né? Então, o aparecimento de Ler e Dort é multifatorial, né? Ela não é causada por apenas uma questão, né, um fator. São vários fatores, né, que podem contribuir para o aparecimento de Ler e Dort. Né? Então, tem alguns fatores determinantes, né, o próprio ambiente de trabalho, os equipamentos que a pessoa utiliza, as ferramentas, a organização do processo, né, a organização do próprio trabalho em si. Então, são fatores que contribuem. Alguns fatores de risco que vão se dividir em biomecânicos e psicossociais, né? Os biomecânicos estão relacionados ao esforço que essa pessoa vai fazer para executar a atividade dela, a postura que ela vai adquirir durante essa atividade, né? Aos gestos, aos movimentos, né? Podem ser repetitivos ou não. Os fatores psicossociais, né? Então, insatisfação no trabalho, a pessoa não está feliz com o que ela faz, não está feliz com aquele trabalho, com aquela atividade que ela realiza, né? Então, esses fatores também contribuem aí para o aparecimento de Ler e Dort e a sensibilidade do próprio indivíduo, né? De repente você tem um colega que trabalha com você na mesma função, na mesma atividade, na mesma tarefa, é tudo igualzinho, o ambiente de trabalho, tudo, e ele desenvolve uma Ler e Dort e você não, né? Então, são fatores aí. E entra também a sensibilidade do próprio indivíduo, tá? De como ele lida com as situações do trabalho. Aqui é um quadro de algumas lesões, né? Alguns acometimentos que tem lá na Instrução Normativa 98, né? Então, traz alguns tipos de lesão, é só um recorte, né? Existem muitas lesões lá na instrução, na normativa, vocês podem acompanhar, tá? Então, tem a causa ocupacional, né? O que causa essa lesão e algum exemplo, né? Então, vamos ver um exemplo aqui, né? A bursite do cotovelo, né? Que é chamada de bursite olecraniana. Por que é causada essa bursite? Como que ela aparece? É a compressão do cotovelo contra superfícies duras. Então, pessoas que ficam muito tempo com o cotovelo apoiado na mesa, por exemplo, né? Ou em superfícies duras. Pode desenvolver essa bursite do cotovelo, tá? Então, lá na normativa, a gente tem aí esse quadro, tá? Que traz pra gente uma série, uma infinidade de lesões, né? As causas dessas lesões e alguns exemplos de atividades que podem vir a desenvolver esse tipo de lesão, tá? Então, agora a gente vai entender um pouquinho da fisiologia, né? Como que acontece esse acometimento? Como que aparece essa lesão, né? Esse distúrbio? Então, o primeiro fator é a contração estática, né? Ou a contração isométrica, que é aquela contração parada, né? Não tem movimento articular, porém o músculo está contraindo, né? Então, se eu me manter numa postura parada, estática por muito tempo, eu tenho lá uma contração prolongada de um músculo ou de um grupo muscular, tá? Isso vai levar ao quê? A uma isquemia. Então, lembra, vai diminuir a luz dos vasos, né, das artérias, das veias, e vai passar menos sangue ali dentro, né? Vai acontecer uma isquemia. Essa isquemia, essa dificuldade de circulação sanguínea, vai levar a uma hipóxia. O que é a hipóxia? É a diminuição do oxigênio. Né? Então, vou diminuir o oxigênio, vou diminuir nutrientes para aquele grupo muscular que está sendo trabalhado naquele momento, por exemplo. Né? Então, se eu tenho uma diminuição da circulação sanguínea, se eu tenho uma diminuição da oxigenação do tecido, muito provavelmente eu posso vir a desenvolver uma lesão. Tá? Dependendo aí do tempo que eu ficar em contração prolongada, a quantidade de vezes
eu ficar exposto a esse tipo de contração. O segundo fator é a compressão dos tecidos, né? Então, se eu fico ali numa postura ruim, uma postura inadequada, de repente por um mobiliário que não está adequado, né, no meu posto. Então, eu tenho alguns segmentos corporais, né, que vão ficar apoiados nessas superfícies duras, nessas quinas, né? Essas quinas são chamadas de quinas vivas, né, que vão ali comprimir alguma estrutura do meu corpo, né? Por exemplo, ali a gente tem o punho, né? A moça tá numa postura ruim de antebraço, né? A cadeira dela, o assento dela tá muito baixo, né? Por isso que ela tá uma angulação muito ruim de antebraço. E aí, a quina da mesa começou ali a comprimir a região do punho, né? Dessa pessoa. E aí, isso também vai levar a alguma deficiência aí sanguínea, circulatória, né, de oxigênio e pode levar a uma lesão, tá? Não somente no punho, tá? Pode ser também nos membros inferiores, glúteo, cotovelos, né? Qualquer região do corpo que tenha uma compressão de tecido, né? Pode ter uma deficiência de circulação sanguínea, de oxigenação, de nutrientes e levar a uma lesão. O próximo fator é a velocidade de contração, tá? Então, quando uma pessoa está fazendo assim uma atividade num ritmo muito alucinante, muito intenso, né? Ela faz movimentos muito rápido, isso também vai diminuir o tempo de oxigenação muscular, né? Vai diminuir a oxigenação do tecido e vai ter lesão de fibras musculares, né? E aí vai ter o aparecimento de alguma doença, de alguma lesão associada àquela atividade, né? E aí a gente entra ali com a repetitividade no trabalho, né? O que é classificado como a repetitividade? Então, a tarefa que a gente vai executar no nosso trabalho, a gente tem um ciclo, né? Que é o tempo que você leva para executar aquela atividade desde o início ao fim, né? Então, isso é chamado de ciclo, é o tempo que você leva para executar tal tarefa, tal atividade. A repetitividade, ela é classificada em ciclos repetidos, né? Ou seja, a mesma tarefa repetitivamente, com menos de 30 segundos de duração, né? Então, se eu levo menos de 30 segundos com o mesmo ciclo, fazendo a mesma tarefa, é classificado como a repetitividade, tá? Ou então, as mesmas ações técnicas ocupando mais que 50% do tempo desse ciclo, né? Então, se eu fico mais do que 50% desse tempo, dessa tarefa, executando o mesmo movimento, exigindo o mesmo grupo muscular ou o mesmo grupo naquela tarefa, também é classificado como repetitividade. O próximo fator é o estresse negativo ou o distresse, tá? Então, quando a pessoa tá tensa, né? Tá ali, tem cobrança no trabalho, precisa cumprir metas, né? O chefe vive pegando no pé, então ela acaba ficando estressada, né? E esse estresse vai levar ao quê? Uma redução, né, do calibre dos vasos, das artérias, das veias, né? Então a redução da luz dos vasos. E com esses vasos mais estreitos, vai diminuir a quantidade de oxigênio, né? Porque não vai ter o sangue circulando de forma eficaz. Se não tem o sangue circulando de forma eficaz, eu vou ter redução da oxigenação daqueles tecidos para aquele músculo. E aí eu posso vir a desenvolver uma lesão, tá? Então, o estresse, ele está diretamente relacionado a lesões também de tecidos. O próximo fator é o ângulo, atrito, inflamação, né? Como que funciona esse ciclo? Então, a gente tem ali um movimento repetitivo, né? Então, você está executando lá a sua tarefa, e aí você faz muitos movimentos repetitivos de uma certa articulação do seu corpo, tá? Por exemplo, do punho, né? Então, muito movimento repetitivo de punho. Isso vai levar a um atrito daquelas estruturas ali, daquela articulação, né? E isso vai levar a um desgaste articular, né? Então, quanto mais você usar, mais movimentos repetitivos você fizer, mais você vai desgastar aquelas estruturas, né?
Se eu tenho um desgaste daquelas estruturas, consequentemente, eu vou ter uma inflamação, né? Aquelas estruturas vão começar a se inflamar. E aí eu vou ter um edema, vou ter um inchaço, né? Daquela região. Então, vai ficar inchado. E aí esse inchaço vai comprimir mais ainda aquelas estruturas articulares que estão ali, né? Então, articulação, os tendões, né? Então, vou ter uma compressão daquelas estruturas. E aí isso vai levar a mais atrito, mais desgaste, mais inflamação, mais edema, mais compressão, né? Então, vira um ciclo sem fim. Então, esse é um outro fator, o ângulo, atrito e inflamação. Por isso é importante evitar aí esses movimentos repetitivos, né? Essas exigências do mesmo grupo muscular, né? Por longos períodos. O próximo fator é a força, né? Então, força, quando é maior que a resistência do meu músculo, ocorre lesão das fibras desse músculo, das fibras musculares. E aí eu tenho um espasmo muscular. Então, se eu exigir mais do que aquele músculo aguenta, eu vou ter uma lesão, né? As fibras vão ser lesionadas. E aí eu vou ter esse espasmo. Aqui a gente tem uma foto, né, de uma pessoa que tá com duas talas, né? Uma tala em cada braço, uma tala em cada membro. E tá trabalhando e tá digitando, né? Então a gente não deve utilizar esses imobilizadores para digitar, porque isso vai fazer com que a gente faça mais força para fazer esse movimento de digitação, né? Mais força desses flexores dos dedos. E aí eu vou ter um processo inflamatório maior, um edema maior, né? E uma lesão maior. E aí essa lesão, a tendência é demorar muito mais para se resolver, né? Porque eu estou exigindo mais, estou fazendo mais força para executar o movimento, né? Então, utilizar essas talas somente na hora do repouso, né? E não durante a atividade em si. O diagnóstico, né? Então, o diagnóstico dessas LER e DORT, então, é feito através do histórico profissional dessa pessoa. Então, ela vai ao médico, vai contar para ela sobre a atividade que ela realiza, o trabalho que ela realiza, né? Os esforços físicos que ela faz. E lá, o médico vai examinar essa pessoa, esse paciente, vai fazer uns testes, alguns exames físicos, né? E vai traçar o diagnóstico, né, daquela doença. Possivelmente ele vai pedir alguns exames, né, para confirmar a presença da doença ou não. Então entra aqui, né, a história da queixa atual. Então, o que que ela tá sentindo, né? Se ela tá com dor, se ela não tá inchado, se não tá, quanto tempo, como que apareceu, tá? Então, o que que ela tá sentindo no momento? Comportamento e hábitos relevantes. Então, como que é a atividade dela? Como que é o dia a dia dela? Quais são os hábitos dessa pessoa? Né? Isso pode interferir aí no aparecimento e no diagnóstico de alguma lesão. Antecedentes pessoais, se tem alguém da família que também tem esse tipo de lesão, que já desenvolveu, né, alguma lesão aí próxima, similar a que essa pessoa tem, tá? Antecedentes pessoais e familiares, né? Então, pessoais, se ela já teve algum tipo de lesão similar, e os familiares, se algum familiar já desenvolveu alguma doença similar, ou a mesma doença, tá? A anamnese ocupacional, então o médico vai pesquisar e vai verificar ali se já teve alguma doença ocupacional relacionada, né, em outras atividades que essa pessoa já possa ter desenvolvido. O exame físico geral específico, então ele vai analisar, né, vai detalhar, vai fazer alguns testes para verificar a presença dessa lesão ou não. Os exames complementares, né, se necessário, ele vai pedir algum exame de imagem, né, um raio-x, um ultrassom, uma tomografia. E investigação do posto ou da atividade de trabalho em loco, né, caso tenha essa necessidade. E, então, assim é que é realizado o diagnóstico de LER e DORT. Bem, os principais sintomas. Então, é uma dor localizada, mas
e pode irradiar para outras áreas, outros membros, né? Então, ela começa bem localizada numa região, porém, ela pode se espalhar para outras regiões. Pode ter também uma sensação de dormência, de formigamento na área ou numa região próxima, uma sensação de peso, fadiga, um desconforto, né? Tem uma rigidez articular, então uma dificuldade de movimentar essa articulação, a pessoa tem mais perda de força, né? Fraqueza, perda de coordenação motora, a área fica com edema, fica inchada, né? A área da lesão, e pode ter também alteração da cor da pele, tá? Ou da temperatura também. As consequências da Leri Dort, então a gente tem afastamento, né? Então a pessoa que desenvolve uma lesão por esforço repetitivo ou um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho pode ser afastada, né? Porque essas lesões podem ser incapacitantes. Então a empresa vai ter despesas em relação a esses afastamentos. A pessoa pode desenvolver algumas alterações psíquicas e emocionais por conta dessas doenças, né? Muitas vezes elas ficam meses e meses afastadas do trabalho. E isso tem um impacto emocional na vida dessa pessoa e também na condição social dessa pessoa, né? Então pode interferir também nas condições sociais. O tratamento. Bem, o tratamento nas crises agudas, né? Quando a pessoa tem uma dor muito intensa, uma dor muito forte, então vai ser o quê? O uso de medicação, né? De anti-inflamatório, repouso, né? Principalmente dessas estruturas. E em fases mais avançadas, também pode ter aplicação de corticoide, de fisioterapia e de repente até pode ser intervenção cirúrgica, tá? E um fator muito importante é a aplicação da ergonomia no ambiente de trabalho, né? Que vai combater o problema na raiz, né? Então, se você aplicar a ergonomia, muito possivelmente essas pessoas não vão adoecer, né? Então, a ergonomia contribui muito aí para que as pessoas não desenvolvam essas lesões. Agora a gente vai falar um pouquinho das doenças ocupacionais. A primeira que a gente vai falar é a síndrome do túnel do carpo, tá? Então, o que é essa doença? É a compressão do nervo mediano, que é um nervo que passa ali no meio do nosso braço, do nosso antebraço, irradia lá para a nossa mão e vai lá para o nosso polegar, indicador, médio, um pedacinho do anular. Então, é a compressão desse nervo, tá? E aí, tem ali uma inflamação, né? Então, temos lá esse nervo passando ali, esse nervo mediano, né? Então, ele vai inflamar e vai ter compressão ali dos nervos da nossa mão e do nosso antebraço, tá? E aí tem um inchaço, tem um edema, tem dor no local. E aí, de repente, né, caso a pessoa não consiga o tratamento conservador, aí às vezes pode ser até cirúrgico. As causas dessa síndrome são movimentos repetitivos de flexão e extensão de punho, né, principalmente associado com a aplicação de força. Então, pessoas que trabalham demais com o punho nesse tipo de movimento aplicado à força pode vir a desenvolver essa síndrome. Tá? Então, alguns exemplos de algumas atividades. Então, montagem industrial, empacotador, costureira, ditador. Pessoas que ficam muito no computador, músicos, né? Então, pode ter aí alguns traumas, né? Algumas alterações e a inflamação. O tratamento é com medicação, repouso e, às vezes, cirurgia, né? Dependendo do quadro. E a prevenção é evitar usar demais essa articulação, tá? Aqui a gente tem dois testes, né, que é utilizado no exame clínico para verificar se a pessoa tem essa chance do desenvolvimento da síndrome do túnel do carpo, tá? Então a gente tem a manobra de Fallen e o teste de Tinel, né? A manobra de Fallen você encosta o dorso da mão uma com a outra, né? Mantendo aquela posição da figura por 1 minuto. Se você sentir ali a dor aí no seu antebraço, né? Uma dor forte e intensa, é indicativo de síndrome do túnel do carpo, tá? E o teste de Tinel é a palpação desse nervo mediano, né? Então o médico vai apalpando
todo o trajeto desse nervo. E se a pessoa relatar também uma dor intensa nesse trajeto, é indicativo, né, de síndrome do túnel do carpo. A tendinite, né? Tendinite dos extensores dos dedos, a famosa tendinite. Né? Então, o que é a tendinite? É a inflamação dos tendões, tá? Então, os tendões são aquelas estruturazinhas que vão ligar o músculo ao osso, tá? E nesse caso, particularmente, é a inflamação dos tendões dos extensores dos dedos, tá? Que fazem esse movimento de extensão dos dedos. É causado também pelo uso excessivo dessa articulação do punho, tá? Principais causas, né? Então, essa posição forçada, movimentos repetitivos também, de flexão e extensão, né? Uso de força e ritmo intenso de trabalho. Alguns exemplos de atividade também, né? Em linhas industriais, linhas de produção, digitação, uso de mouse, né? Pessoas que ficam muito no computador, digitando, trabalhando, podem vir a desenvolver essa inflamação. O diagnóstico é o exame clínico, né? Então, o paciente vai relatar essa dor, né, nessa região. Uma fraqueza, né? Muitas vezes ela perde um pouco da força muscular. E também pode relatar, às vezes, uma sensação de queimação nessa região, tá? O tratamento é com medicação e repouso. E prevenção também, evitar usar essa articulação por longo período, né? E atenção aí em relação à posição do punho na hora de trabalhar, né? Então, a gente precisa ficar sempre com o punho neutro, né? O punho retinho, para evitar possíveis lesões. Aqui a gente tem a diferença da tendinite e da tenossinovite. Então, o que é a tendinite, né? Muitas vezes as pessoas confundem uma e a outra. A tendinite é a inflamação do tendão, tá? Essas estruturazinhas que ligam lá o músculo aos ossos. E a tenossinovite é a inflamação da bainha do tendão. O que é a bainha do tendão? É um tecido que reveste um grupo de tendões, tá? Ambas são causadas por repetitividade, por força excessiva, né? E por período de pouco repouso dessas estruturas. E ambas causam dor, edema, crepitação óssea, que é aquele barulhinho que a gente escuta na articulação. A bursite. Então, a bursite é a inflamação da bolsa sinovial, que é uma estruturazinha que a gente tem em algumas articulações, né? Então, ela tem líquido dentro e ela é localizada entre um tendão e a pele, ou entre o tendão e um osso, né? E tem a função de amortecimento, tá? Então, ela auxilia aí no deslizamento dos tendões e a nutrição dos tendões também. Ela é bem comum nos ombros, cotovelo e quadril, né? Mas pode aparecer também no joelho, calcanhar, no pé, em algumas outras articulações. E a causa também principal é pela repetitividade de movimentos, tá? Isso também pode acontecer por trauma. Pelas causas, né? Movimento repetitivo de algumas articulações que vão danificar essa bolsinha, tá? Movimentos repetitivos de membros superiores acima do nível do ombro, né? Então, pessoas que trabalham com o braço levantado, com o braço elevado, né? Tem mais chance de desenvolver bursite. Apoiar-se nos cotovelos por longos períodos, né? Então, pessoas que ficam muito tempo com o cotovelo apoiado em superfícies duras também podem desenvolver bursite de cotovelo. Ou ajoelhar-se por longos períodos também, né? Pessoas que trabalham muito tempo ajoelhada também podem desenvolver bursite nessa região, tá? Ou ainda ficar muito tempo sentado, principalmente em lugar pouco confortável ou superfícies duras, tá? Então, são aí possíveis locais de bursite. Onde é comum de acontecer? Então, processos de jardinagem, pintura, músico, né? Qualquer tipo de profissional que execute alguma atividade, né, com o ombro elevado, pode vir a desenvolver bursite, tá? O diagnóstico é feito pelo exame, né, o exame clínico, o histórico, né, se a pessoa relata dor nessa região ou não, se tem vermelhidão, inchaço, e também por exames complementares, por exemplo, a ressonância e o ultrassom. O tratamento também por medicação, repouso, uso de gelo, às vezes punção e infiltração também de medicamento, e às vezes pode ser cirúrgico. A prevenção
é evitar usar demais essa articulação, né? E ficar atento à postura, né? Evitar trabalhar com o braço elevado, né? Acima do ombro por muito tempo. Então, aqui a gente tem, né? A bursite. Então, os principais movimentos que levam à bursite, né? É a abdução e flexão excessiva do cotovelo. Então, quando a gente abre o braço lateralmente, ou então eleva à frente, né? O ombro. Por muito tempo em contração estática, em contração parada, né? Ou movimento repetitivo ou vigoroso. Então, pode desenvolver a bursite. E aí, ela pode causar dor, crepitação óssea, calor na região, tá? E aí, você pode ter algumas limitações de movimentação no ombro. A próxima doença é a doença de Kerven, tá? Então, é a inflamação dos tendões que passam ali pelo nosso punho, né? Na região do lado do nosso polegar, tá? Na lateralzinha do nosso punho. Então, se a gente usar demais essa articulação, esses tendões também vão se inflamar, vão dificultar o movimento do polegar e do punho, tá? Principalmente quando a gente faz o movimento de rotação de punho. Quando a gente roda o punho, a gente sente esse quadro. Então, as causas, né? Movimentos repetitivos de torção de punho associado à força, tá? Ou movimento de pinça. Comum com o uso de alicate, né? Ou ferramentas que exijam esse movimento do nosso punho. O diagnóstico, então o médico vai fazer lá uma manobra para identificar, né, o possível desenvolvimento dessa doença, que chama manobra de Finkelstein, né? Então, é essa manobra da figura que vocês estão vendo. Então, você abraça o seu polegar e inclina o seu punho para baixo, né? Então, se você sentir uma dor intensa nessa região, pode ser indicativo dessa doença, tá? O tratamento também é com medicação, com repouso articular, infiltração de medicamento, e alguns casos são cirúrgicos. E a prevenção, evitar o uso repetitivo dessas articulações, realizar pausas, né, durante o trabalho, alongamento e manter o punho em posição neutra, né, evitar flexionar demais ou estender demais esse punho. Então, aqui a gente tem o quadro da síndrome de Kerven, né? Então, movimentos associados aí à torção e força podem desenvolver essa síndrome, tá? E aí a pessoa apresenta uma dor bem intensa no dorso do polegar. Em relação às notificações, né? Então, se na empresa houver alguma suspeita, né, de diagnóstico de Leri-Dort, deve ser emitida a CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho. Mesmo, né, nos casos que não acarrete essa incapacidade laboral desses trabalhadores, né, precisa a empresa emitir essa CAT, né, para registrar o aparecimento e a notificação do caso. Então, lá, né, segundo o artigo 336 do Decreto 3048 de 99, para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar o acidente de que tratam os artigos, né, da lei lá 8.213 de 91. E dentre esses acidentes se encontram incluídas as doenças do trabalho, nas quais se enquadram Ler-Dort, tá? Então, caso haja suspeita de Ler-Dort na empresa, a empresa precisa emitir a CAT. Aqui a gente tem algumas recomendações, né? Então, no uso do computador, por exemplo, né? Uma postura boa para você trabalhar, para você não lesionar membros superiores, coluna, né? Então, manter aí uma distância a mais ou menos aí de 45 a 70 centímetros do monitor do seu computador e a borda superior do seu monitor ao nível dos seus olhos. Evitar torcer o pescoço a todo momento, né? Caso você esteja copiando algum documento, algum arquivo, né? Então, manter esse documento à sua frente e não lateralizado ao seu corpo. Evitar colocar o monitor muito baixo ou muito alto, né? Principalmente no uso do notebook, no caso do monitor muito baixo, né? Então, utilizar aí algum dispositivo de suporte de notebook para elevar esse notebook e ficar numa posição mais ideal. Então, evitar esse movimento de flexão e extensão de cervical
tá? Pode comprometer essa região. Em relação aos antebraços, né? Então, manter uma posição neutra de punho, né? Numa linha reta, mais ou menos um ângulo de 90 graus. Então, mantendo essa linha de punho neutra. A região lombar, né? As nossas costas, sempre muito bem apoiada no encosto da cadeira, né? Então, sentar com o bumbum bem para trás do assento, para que você consiga acomodar toda a sua coluna, né? Nesse encosto dessa cadeira, tá? Dando um suporte aí para sua coluna, evitando aí posições inadequadas que podem prejudicar, né, a sua coluna. Aqui em relação ao uso do mouse, então trazer o mouse para mais próximo do seu corpo, né? Evitar que você estique demais o seu braço para você alcançar esse mouse, né? Então trazer ele mais pertinho para você conseguir trabalhar de uma forma mais eficaz. Aqui em relação à angulação de punho, né? Então manter o punho reto, né? Interessante usar até aqueles mousepads que tem um apoio e um suporte para punho, né? Para manter o seu punho neutro. Então, evitar flexionar demais esse punho ou desviar demais esse punho, tá? Aqui na utilização do teclado, né? Também manter as mãos e os punhos numa posição neutra, né? Uma linha reta. Então, evitar desviar demais esse punho, né? Ou flexionar ou estender demais esse punho. É interessante também utilizar o suporte para punho, né, para acomodar o seu punho e manter uma postura neutra. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço.